5G para quem? A alardeada revolução do 5G, tida como grande e definitivo passo para a transformação digital, deve impulsionar o uso e desenvolvimento de internet das coisas e tem grande potencial de mudar as relações de consumo, negócios, trabalho e outras. Mas a sua chegada é quase um paradoxo num país que ainda tem cerca de 20% da população sem acesso à internet, ou ainda outros tantos milhões de brasileiros que usufruem de uma internet precária, especialmente nas classes C, D e E. No final de 2021, a Anatel realizou o maior leilão de frequências da história do país, considerado também um dos maiores do mundo. A venda das 4 bandas 700 MHz, 2,3, 3,5 e 26 GHz renderam aos cofres públicos cerca de 46 bilhões de reais. É muito. Poderia ter sido muito mais. Isso se a agência levasse em consideração a análise técnica do Tribunal de Contas da União, que apontou erros na precificação dos blocos. Além de implementar a nova geração de tecnologia de internet móvel, as operadoras vencedoras do leilão também assumiram compromissos de conectividade no país, para minorar o fosso digital vigente. Mas será mesmo que o 5G vai, enfim, democratizar o acesso à internet no Brasil? Ou somente chegará para beneficiar a indústria, o agronegócio e as regiões mais abastadas que já concentram renda? Quais são os desafios que temos enquanto sociedade civil para incluir nesse processo as populações que se encontram hoje à margem da economia digital do século XXI? A propósito, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, anunciou em fevereiro que a implementação da faixa 3,5 GHz deve ser atrasada. Esse processo pode ficar para agosto ou setembro, ou seja, muito próximo às eleições presidenciais. Estranho, né? Enfim, a gente debate todas essas questões nesse episódio com Paloma Rossilo, que é vice-diretora do Instituto de Referência em Internet e Sociedade, o IRIS, e com a advogada Flávia Lefebvre, que é especialista em telecomunicações do Intervozes. Ambas são integrantes da Coalizão Direitos na Rede. Eu sou o jornalista Enio Lourenço e esse é o Batalhas Digitais, episódio 21, 5G para quem? Vem com a gente que o Batalhas já começou. Bora lá! Salve, gente. Obrigado, Flávia. Obrigado, Paloma. Obrigado, Daniel, do Educalibras, que está fazendo a interpretação para a gente. Rafael, no suporte. E esse é mais um episódio do Batalhas Digitais 21. Um tema de acesso, um tema específico do 5G. Gente, antes de entrar no nosso debate propriamente, eu aprendi esses dias que a gente tem que, fazendo podcast, tem que chamar o pessoal a se inscrever no nosso canal, tem que chamar a seguir. Então, quem está acompanhando no YouTube, se inscreva no YouTube /Direitos na Rede, deixa o like para a gente. E nos tocadores de podcast, siga lá também nos tocadores, classifique 5 estrelas do Batalhas Digitais. E feito o nosso jabazinho, vamos lá para a discussão, né? Paloma, vou começar contigo. Obrigado pela sua presença, antes de mais nada. E assim, eu queria que a gente fosse bem didático, né? Para quem não está ligado ainda no tema do 5G, eu quero que você diga para a gente o que é essa tecnologia, afinal, e por que ela está sendo tão alardeada a ponto de falar que vai revolucionar a forma como que a gente usa a internet, né? E, por fim, uma cerejinha do bolo. Afinal, o 5G vai democratizar o acesso à internet para todos no Brasil? Obrigado, Paloma. Seja bem-vinda. Oi, Enio. Oi, Flávia. Eu que agradeço, gente, o convite para essa conversa e um tema tão importante que todo dia quase a gente está falando dessa história. Eu acho muito legal a gente trazer isso para o público em geral. Bom, vamos lá para o que importa mesmo, né? Então, tentando explicar de uma maneira mais didática o que é o 5G, na verdade, é uma nova geração da tecnologia de internet móvel. Cada geração, ela traz um tipo de conexão diferente. O 1G, por exemplo, foi o que possibilitou as ligações entre celulares. O 2G possibilitou o envio de SMS. O 3G é a conexão de internet pelo celular. E o 4G ampliou um pouco mais as possibilidades de conexão, né, pelo celular, aumentando o volume de tráfego. E o 5G vem melhorar ainda mais essa possibilidade de volume de tráfego. Por quê?
porque ele oferece uma latência menor. A latência é basicamente o tempo entre um aparelho e outro aparelho se comunicarem. E ele oferece velocidades mais rápidas também e uma maior estabilidade. E isso é muito importante, principalmente para a tecnologia de ponta. E o que a gente está chamando aqui de tecnologia de ponta? Carro autônomo, por exemplo, aparelhos que são utilizados para telemedicina, esses aparelhos que são muito sensíveis e que têm uma tecnologia muito robusta por trás e que demandam uma conexão muito rápida, uma estabilidade muito forte, porque justamente eles trabalham com serviços críticos, com serviços muito essenciais, e eles não podem ter esse delay que geralmente a gente está acostumado quando a gente assiste algum vídeo na internet, enfim. São tecnologias que não podem ter essa falha, né, na conexão. Então, se a gente pensar um pouco que o 5G ele é especialmente para esse tipo de tecnologia de ponta, que é dificilmente utilizada, né, pela população em geral, nem é todo mundo que vai ter o carro autônomo, enfim, esse tipo de equipamento. Então, acho que a gente pode pensar qual que realmente é a necessidade para o 5G para o Brasil. E acho que as respostas são basicamente duas. Primeiro, fortalecer a soberania tecnológica, né, porque o país não pode ficar para trás. É muito problemático para o país, enquanto soberano, que a gente não tenha desenvolvido, que a gente não tenha disponível uma tecnologia que está sendo utilizada pelos outros países. E além disso, uma tecnologia que aumenta muito, que tem uma potência, na verdade, né, de aumentar muito a conectividade de indústria e grandes produtores nacionais, justamente porque são esses produtores que utilizam essas tecnologias de ponta, né? Então, basicamente é por isso. E tem um outro ponto que é bastante sensível, que a gente tem falado muito de 5G, mas o 5G ele entrou num pacote, que foi o edital, o famoso edital do 5G, mas num pacote que também estava leiloando outros espectros, outras frequências, além do 5G. E daí o 5G entra como uma oportunidade para a gente aproveitar esse grande interesse das empresas de telecomunicação, esse grande interesse das empresas do setor privado, de grandes empresas do setor privado, para também impulsionar a pauta do acesso via contrapartidas, via obrigações que estão envolvidas no edital. Então, assim, é uma oportunidade para a população que não vai efetivamente, que não precisa, na verdade, né, efetivamente do 5G, porque a gente não precisa de uma conexão absurda para assistir um vídeo, para mandar um e-mail, para essas tarefas cotidianas que o usuário comum faz, né? Mas é importante que a gente tenha outro tipo de conexão que também sejam de qualidade para os nossos usos. Então, é aí que o famoso edital do 5G, traz como uma oportunidade para a gente incluir outros mecanismos de efetivar esse tipo de acesso. Maravilha, Paloma. Paloma, perfeito. A gente nem combinou essa parte, mas você já me deu o gancho para a Flávia entrar com o debate do leilão. Eu estou achando que vocês combinaram antes isso, mas vamos lá. Vamos fingir que ninguém sabe que nada é combinado aqui. Flávia, obrigado pela sua presença também. Flávia, a segunda participação aqui no Batalhas Digitais. Lá no comecinho veio discutir a questão dos bens reversíveis, né? Então, para quem não acompanhou ainda, procura lá o Batalhas Digitais 4, que está a Flávia e o Patusco discutindo esse assunto, que a coalizão acompanha. Mas, Flávia, vamos lá, no 5G. A gente teve esse famigerado leilão, né, que a coalizão acompanhou de perto, você particularmente. Alertamos ao público sobre possíveis irregularidades, inclusive entramos com uma ação, né, que deveria apurar violações ao Marco Civil da Internet e irregularidades da Anatel nesse leilão. Então, Flávia, diz para a gente, dá um resumo dessa ópera toda, como é que ficou o leilão, quem venceu, como que estão os compromissos, quando começa a implementação do 5G no Brasil, e seja bem-vinda. Obrigada, Enio. Olá a todas e todos, Paloma, Daniel. Então, esse leilão aconteceu no final do ano passado, né, em novembro. Foi um edital que quem definiu esse edital foi a Anatel, por determinação do Ministério das Comunicações, e isso foi acompanhado pelo Tribunal de Contas da União, especialmente porque a Anatel fez uma opção muito original, vamos dizer assim, né, de promover o maior leilão de frequências que já se viu, não só no Brasil, mas no mundo, porque nós licitamos ao mesmo tempo 4 frequências.
a frequência dos 700 MHz, 3,5 GHz, 2,6 GHz e 26 GHz. Então, isso é praticamente o espectro brasileiro inteiro que foi licitado, né? Corrigindo aqui, né? 700 MHz, 2,3, 3,5 e o 26 GHz. Essa frequência do 26 GHz, né, é uma frequência nova, pouco explorada, né, e que, segundo o Tribunal de Contas da União, né, deveria ter havido muito mais estudos e muito mais consistência na definição do modelo de licitação, né, de autorização de uso dessas frequências que são necessárias para a exploração do 5G. No final, no frigir dos ovos, o Tribunal de Contas da União aprovou, né, por maioria de votos, teve um voto do ministro Cedras, Haroldo Cedras, que foi contra a aprovação do edital, e foi contra com base num estudo absolutamente substancial, robusto, consequente, do órgão técnico do Tribunal de Contas da União, que apontou uma série de inconsistências que implicaram em que o valor que foi colocado para a licitação, para o leilão, de 46,7 bilhões, né, fosse muito subestimado. E vou dar um exemplo aqui concreto. Os Estados Unidos, o ano passado, promoveram a licitação do 3,5 GHz e ganharam, né, só com esta frequência, 148 bilhões de reais, para a gente fazer uma comparação entre reais e reais, só com uma frequência, eles arrecadaram 148 bilhões de reais, e nós aqui, para as 4 frequências, que é quase que o espectro todo do Brasil, conseguimos arrecadar 46,7 bilhões aproximadamente, tá? Esse dinheiro entrou para os cofres públicos? Não. Como é que é o modelo, né? Uma parte desse dinheiro, né, entrou para os cofres públicos, alguma parte dele com destinação específica, por exemplo, 3,1 bilhões para quem arrematou e foi mais de uma empresa, né? Depois eu digo aqui quais foram, que arremataram a frequência do 26 GHz, tiveram que fazer o depósito dessa quantia para promover a conexão das escolas, né? São metas específicas. Para cada frequência estabeleceram-se contrapartidas, né, de conexão não propriamente em 5G, mas contrapartidas de conexão em 4G, implantação de infraestrutura de backhaul, que é rede de acesso para conexão de internet. Então, foi desenhado assim. Então, uma pequena parte do valor do leilão foi depositado, né? E a outra parte é uma expectativa de ganho, né? Por quê? Porque a outra parte, né, mais de 38 bilhões desse valor, são investimentos que as empresas terão de fazer, né, em propriamente infraestrutura para operar o 5G e infraestrutura para operar as contrapartidas, que são principalmente conexão de escolas, infraestrutura e acesso para serviços em 4G, seja em municípios, em localidades, em estradas, e a conexão daquele programa Amazônia Conectada, que também está contido nessas contrapartidas, assim como também uma linha um acesso privativo para o governo federal, né? Então, nós temos, na realidade, né, por uma série de questões apontadas pela Secretaria de Infraestrutura e Comunicações do Tribunal de Contas da União, a CEM-Infracom, uma série de problemas graves, gravíssimos, tá?
que levaram a uma subavaliação desses recursos valiosíssimos, né, que na realidade sustentam a soberania nacional para as comunicações no Brasil, que é o espectro brasileiro, né, e com contrapartidas, ao nosso ver, né, consequentemente, muito tímidas, tanto quando você faz a comparação com o valor em si das frequências, quanto quando você compara com as demandas de conexão que o Brasil tem hoje, né? Então, a gente tem um fosso enorme, né, digital, a gente tem hoje uma grande parte da população sem conexão e que o leilão, infelizmente, na nossa avaliação, foi estabelecido de um modo que, a princípio, essa demanda poderá não ser devidamente atendida. Foi isso que levou a Coalizão Direitos na Rede, né, que tem um grupo de acesso, cujos representantes são de diversas entidades, assim como a Paloma, eu, do Intervozes, enfim, várias pessoas lá. Nós fizemos uma representação ao Ministério Público, com base no que levantou a CENFRACOM, do TCU, e no voto do ministro Haroldo Cedrais. E mais, né? A Corregedoria Geral da União também apontou riscos e problemas com o edital do 5G. Mas a coisa andou, os contratos são feitos, e agora a gente vai ter que encarar e ver como é que as coisas evoluem a partir daí. Flávia, me corrija se eu estou errado aqui, mas eu lembro que durante o leilão a gente você mesmo tinha alertado sobre uma faixa estratégica que o Brasil estava cedendo por mais tempo do que os outros países estavam cedendo. Não sei se era a de 3,5, era isso? Olha, as frequências foram licitadas por 20 anos, né? Essa discussão sobre a renovação de autorização de frequências, isso é objeto de uma ação civil pública que nós também, da CDR, né, da coalizão, ajuizamos em agosto de 2020, acho que é isso, essa pandemia mexe um pouco aqui, mas eu acho que foi isso, foi agosto de 2020, porque houve agosto de 2020, houve uma alteração na Lei Geral de Telecomunicações, em outubro de 2019, e a Anatel regulamentou, né, a alteração dessa lei e estabeleceu um mecanismo, né, de renovação automática das autorizações dessas frequências. O que é uma loucura na nossa avaliação, né? A lei, para além de ser inconstitucional, né, porque a Constituição Federal, ao tratar de recursos públicos, estabelece que esses bens não podem ser contratados indefinidamente, né? Com toda a razão, a gente fica pensando o seguinte: o fato de você contratar uma autorização quase que indefinidamente, né, sem um prazo estabelecido, já com esse prazo inicial de 20 anos, né, tira do Estado a possibilidade, primeiro, de ganhar com a exploração desse recurso, porque o Estado, quando ganha, ele tem recursos para promover políticas públicas, e mais, para estabelecer novos parâmetros regulatórios e atualizar esses parâmetros com as demandas da sociedade, que vão mudar durante esses 20 anos, né? Então, nós estamos questionando isso. O Tribunal de Contas da União também está questionando essas renovações automáticas, e isso não está propriamente no edital, né? Mas isso é uma consequência de outras normas estabelecidas pela Anatel. Perfeito. Paloma, seguindo essa linearidade, né? A gente abriu explicando que era 5G, Flávia veio com o contexto do leilão, e agora, na prática, como que vai funcionar a implementação do 5G no Brasil? Em que pé estamos, né? Quem são as vencedoras do leilão e quais são os compromissos de conectividade? Eu acho que uma expressão muito boa que você usou, Enio, é que em que pé estamos? E eu também faço essa pergunta, sendo muito sincera. Por quê?
No Brasil, a gente tem uma lacuna muito grande em relação ao mapeamento das demandas de conectividade de acesso à internet. Inclusive, essa semana a gente teve uma reunião com o Ministério das Comunicações, e eles reconheceram essa lacuna de mapeamento. Inclusive, eles mencionaram que tem um certo mapeamento de infraestrutura, de estrutura, enfim, mas esse mapeamento de demanda ainda é carente, porque ainda que eles façam alguns cruzamentos de PNAD, de TIC, de outras pesquisas, enfim, ainda tem zonas muito cinzentas que eles não conseguem identificar, enfim, que ainda falta esse mapeamento de demanda. E isso não é de hoje, né? A gente não tem esse mapeamento de demanda faz muitos e muitos e muitos anos. E quando a gente compara isso com outros países da América Latina também, porque é muito importante, né? A gente fala muito 5G e daí vem muito sendo falado sobre como está sendo na Escócia, como está sendo nos Estados Unidos, enfim, e a nossa realidade é muito diferente. Então, trazendo um pouquinho mais perto da nossa realidade, quando a gente compara as políticas de acesso com Chile, Uruguai e Argentina, o Chile e o Uruguai, por exemplo, possuem uma agenda muito forte, muito robusta de conexão, de acesso à internet faz mais de 10 anos. Então, é nítido quando você tem uma agenda robusta e estruturada que tanto faz um mapeamento quanto faz um acompanhamento da implementação das políticas públicas existentes e, principalmente, quando essas políticas se coordenam e quando, no caso do Brasil, você não tem nem mapeamento, você não tem nem a coordenação, e daí você traz uma nova tecnologia, você traz novas obrigações, sem corrigir essa deficiência maior de mapeamento, de acompanhamento da política. Inclusive, sobre isso, eu acho que tentando, por diversos caminhos preencher a lacuna, a Anatel está com uma página, inclusive no site institucional, para trazer uma visão sobre a relação com as contrapartidas e a efetivação dessas contrapartidas relacionadas ao leilão. Acho que a Flávia consegue explicar um pouquinho mais sobre essa página, apresentar sobre as informações que estão sendo apresentadas nessa página. Flávia, para complementar também, não esquece de apontar, você até disse na outra resposta, quem são as vencedoras do leilão, né? Para a gente situar. Quem são os novos entrantes, os novos players também, além de quem a gente já conhece. Enio, isso é importante a gente falar, porque assim, havia uma expectativa de que a gente teria muitos entrantes nessa nova nessa licitação, né? Mas na realidade houve sim a entrada de novas empresas, por exemplo, a frequência de 700 MHz, que é uma frequência nacional, né? E que foi a frequência que teve o maior ágio, foi a frequência dos 700 MHz, que foi vencida pela empresa Winit, né? E aí a gente tem uma preocupação, que é a seguinte: a Winit já disse que o objetivo dela é investir em infraestrutura e não prestar serviços, né? E a gente tem preocupação, vou dizer depois por quê, né? No caso da Winit, a outorga foi de 1,4 bilhões e os compromissos de 2,8 bilhões. Depois, na frequência do 2,3 GHz, a gente teve, considerando as diversas regiões, não vou me alongar aqui, né, mas isso tudo está disponível na Anatel, mas a gente teve, claro, Brisanet na região Nordeste, né, Telefônica, e TIM, e a Algar Telecom em regiões diferentes, né? Mas a gente já vê que TIM, Vivo e Claro, que já são empresas que dominam o mercado de telefonia móvel no Brasil, entraram pesado nessa licitação. Na frequência do 3,5 GHz, também a gente teve na frequência nacional dos 100 MHz, a gente teve Claro, Vivo e TIM de novo, né? Na regional de 80 MHz, a gente teve Sercontel, Brisanet, consórcio 5G Sul, que é um consórcio de pequenos provedores, e a Cloud2U e a Algar Telecom. Na do 26 GHz, frequência nacional, a gente teve Claro, Vivo e TIM de novo. E na regional, a gente teve
outras empresas, né, Cutim e Algar, e a Flylink, que no final das contas desistiu da licitação. Qual foi o problema aí? O problema é que a gente teve, na verdade, as grandes operadoras que já dominam esse mercado com um papel muito preponderante, né? Agora no mercado do 5G. E mais, a gente tem que lembrar que, infelizmente, né, o plano do governo, de governos anteriores, de fazer uma super tele com a Oi caiu por terra. A Oi está em situação de recuperação judicial, né? E toda operação móvel está sendo vendida, né? Para quem? Para TIM, para Vivo, para Claro. Então, essas empresas que já têm uma posição de mercado enorme na telefonia móvel, que tiveram arrematação de parte substancial do espectro brasileiro com esse leilão. E agora estão, de novo, comprando toda a operação móvel da Oi. Né? Isso está em análise, está em debate ainda no CAD, mas a tendência é de aprovação. As primeiras decisões já saíram, tem embargos de declaração aí sendo julgados no CAD, mas a princípio essa operação vai sair. Ou seja, nós perdemos a oportunidade com esse leilão, né? Justamente pelo modo como ele foi desenhado pela Anatel, e essa é uma das críticas da CEM-Infracom, de ampliar a competição no Brasil. E, consequentemente, a gente sabe que quanto mais competição, você tem redução de preço, você tem melhoria de qualidade, porque a disputa faz as empresas atuarem nesse sentido, né? Então, perdemos essa oportunidade. Perdemos essa oportunidade e isso tem consequências definitivas, né? Vou te dar um exemplo concreto aqui de São Paulo. Né? Aqui em São Paulo, por uma pesquisa recente que foi feita o ano passado, por uma ONG que mede as situações de desigualdade aqui no estado, mostrando que em bairros como Itaim Bibi, que é um bairro de alta renda aqui no Brasil, você tem 48,3 antenas por quilômetro quadrado. Quando você chega na periferia de São Paulo, você tem no bairro de Marcilac, por exemplo, você tem 0,02 antenas por quilômetro quadrado. Né? Então, você tem uma oferta de infraestrutura absolutamente desigual, antidemocrática, né? E isso se repete. O universo que acontece aqui entre centro e áreas ricas de São Paulo e periferia, isso se reproduz a nível nacional quando você toma regiões mais ricas e regiões mais pobres, né? E isso significa uma desigualdade no acesso, né, à internet. O que explica, né, e essa é uma outra das nossas críticas a esse edital, o que explica que hoje, nas classes D e E, 96% dos acessos à internet se dê exclusivamente por acessos móveis e por planos pré-pagos, né, com acesso restrito à internet, e na classe C, esse percentual é de 60%. Né? Então, nós temos aí por baixo 70 milhões de brasileiros, né, que têm um acesso muito restrito à internet e que nós perdemos a oportunidade desse leilão de colocar contrapartidas para atender essa defasagem terrível que nos coloca numa situação muito ruim. Ô, Flávia, e hoje a gente está gravando esse podcast dia 10 de março, né, de 2022, e há 2 semanas saiu uma notícia que o Ministério das Comunicações quer prorrogar o prazo de implementação do 5G nas capitais. Comenta para a gente, você me mandou essa notícia algumas vezes essa semana também. Então, você veja bem, né? Isso nós alertamos para isso, né? Porque assim, o 5G, a infraestrutura, né, que suporta essa tecnologia, você tem a seguinte relação entre espectro, né, e necessidade de antenas. Quanto mais capacidade de tráfego, né, uma determinada frequência tem, menos
abrangência territorial ela tem. Então, consequentemente, você precisa de muito mais antenas, né? O 5G vai demandar muito investimento em estações radiobase, em antenas e mais, porque essas antenas, essas estações radiobase, elas ficam ancoradas em fibra ótica, em rede física, né? Não, mas é móvel, vem sei lá, do nada. Não, vem de rede física, né? Então, só que nós temos uma demanda enorme por investimento em fibra, né? A gente tem fibra concentrada em pequenas áreas mais ricas do país e das capitais, mas a gente não tem nas outras regiões. Então, por exemplo, a primeira meta de 5G que estava prevista, que era ter 5G em todas as capitais em julho deste ano, nós dissemos, gente, isso não vai acontecer. Por uma questão muito simples. Porque a demanda é imensa por investimento nessa infraestrutura, isso demanda tempo, e mais, nós temos uma defasagem regulatória, porque quem define regras para instalação de infraestrutura são os municípios. E você tem muitos municípios que ainda estão adaptando a sua legislação para fazer autorização de instalação de antena. São Paulo estava super emperrado, saiu agora, eu acho que no final do ano ou no começo desse ano, a nova lei de antena aí para facilitar tudo isso. Mas a gente não vai ter condições, entendeu? De ter o cumprimento, pelo menos a princípio, dessas primeiras metas que foram definidas pelo edital. E metas, né, que, ao meu ver, desconsideram o que deve ser prioridade para políticas públicas, né? Porque, como a Paloma já disse, o 5G, a princípio, ele vai ser utilizado pela indústria, pelo agronegócio, pela telemedicina, por grandes aplicações. Para nós, consumidores comuns, né? O 4G já seria amplamente suficiente para a gente ter acesso à internet, e mais, a gente tem uma barreira, inclusive, financeira, porque para operar o 5G você precisa de um aparelho, de um dispositivo móvel, que hoje custa por baixo, mas muito por baixo, tá? Vou ser aqui bem generosa, R$ 2.500, tá? Os planos de 5G que têm sido ofertados por aí, eles estão em torno de R$ 250. Quem tem dinheiro para pagar isso daí, né? Então, houve na definição da modelagem, né, do edital e da definição das contrapartidas, uma inversão na nossa análise, né, de prioridades para se atender às demandas brasileiras, porque o Brasil precisa se desenvolver. Sim, mas para o Brasil se desenvolver, os cidadãos precisam estar educados, com acesso à internet, conseguindo trabalhar de casa, conseguindo utilizar serviços públicos que hoje, grande parte deles se dá pela internet. Quer dizer, essa conversa, né, de que para a gente ter o Brasil desenvolvido, a gente direciona os esforços para a indústria e para a agricultura e esquece o cidadão, né, é bastante questionável. Excelente, Flávia. Paloma, uma questão que se levantou aí nesses 2 anos, praticamente, 2 anos, né? Hoje é dia 10, exatamente 2 anos de pandemia, quando a OMS decretou esse estado, né, em 2020, e a gente passou 2 anos com o problema da conectividade nas escolas, né? Tentamos desenvolver recursos, cobrar do governo federal programas emergenciais e nada foi feito, né? Enfim, veio o edital do 5G. E o edital do 5G, me corrija se eu estou errado, mas ele parece que não tem compromisso de conectividade na educação pública. É isso? Diz para a gente o que tem no 5G, em algum tipo de compromisso, se existem pelo menos gatilhos de compromisso com a educação pública, qual que é o estado da arte nesse caso da educação? Então, Enio, essa foi uma pauta super debatida durante a elaboração do edital e acabou que entrou. Entrou a contrapartida de oferecer conexão a escolas públicas
no Brasil, como a Flávia falou, no mecanismo, justamente porque o leilão não foi arrecadatório, mas foi um leilão com contrapartidas, enfim, foi um modelo diferente de leilão. Só que acontece, essa questão da falta de conexão em escolas, falta de internet em escolas, é uma questão bem antiga, assim como a obrigação para ter resolvido ela, também é uma obrigação bem antiga. Então, a gente tem lá o programa Banda Larga nas escolas, que, se eu não me engano, entrou em vigor em 2010. Fala, me corrija se eu estiver errada. 2008. 2008, isso. E o programa previa justamente isso. Previa que as operadoras, enfim, que tivessem alguns parâmetros e obrigações legais em relação a isso, provessem a conectividade a escolas públicas e que essa conexão fosse atualizada para que a velocidade não ficasse parada no tempo, né? Para que a velocidade justamente ela acompanhasse a dinamicidade do uso da internet e tudo mais. E daí a gente não teve, basicamente, a gente não tem informações suficientes para a gente avaliar o cumprimento dessa obrigação. E segundo, que no edital do 5G entraram obrigações justamente de conectividade nas escolas que já eram para ter sido superadas. Então, a gente tem essa sobreposição de obrigação. Eu queria ressaltar que, assim, a gente reconhece muito a importância de conectar as escolas, mas também tem um prejuízo de responsabilidade mesmo das operadoras de terem cumprido uma obrigação que é antiga. Então, não adianta toda hora a gente ficar colocando obrigação nova, obrigação nova, obrigação nova, sendo que essas obrigações custam, e se existe uma obrigação, significa que o Estado brasileiro deixou de receber das operadoras aquele montante, para ao invés do Estado realizar esse direito, essa conexão, passa para as operadoras efetivarem essa conexão. Então, se o Estado deixa de receber, então, efetivamente, a gente precisa da obrigação cumprida, que é o que a gente não está vendo no caso da conectividade das escolas. Enfim, a gente vê isso notariamente na realidade brasileira. E foi composto um grupo para lidar com essa questão, porque foi uma questão bem polêmica no edital, que é o GAP, que é um grupo, enfim, bem polêmico também, com quase nada de participação da sociedade civil, se não nenhuma participação da sociedade civil, e que está nenhuma, né, Flávia? É isso, nenhuma participação da sociedade civil, e que está extremamente embrionário, né? O leilão faz meses já, a gente, teoricamente, em julho, igual a Flávia disse, a gente era para começar a implementar o 5G nas capitais, e o GAP praticamente não se reuniu até então. A gente não tem uma diretriz do grupo, a gente não tem um planejamento do que o grupo pretende fazer, a gente está numa zona de falta de informação mesmo sobre o que esse grupo, que tem todos os poderes para resolver e condições para avançar nessa pauta, que era para a gente já ter superado novamente, em relação à conectividade das escolas, a gente não sabe o que eles vão fazer até agora, né? É um problema é uma questão bastante problemática. Eu queria só complementar, Enio, e dizer que o edital... Só para fazer uma legendinha aqui, que inclusive foi uma informação que vocês me passaram mais cedo, mas GAP, que a Paloma falou, pessoal, é Grupo de Acompanhamento do Custeio a Projetos de Conectividade de Escolas. Isso. Só isso, só para... Então, eu ia tocar nesse ponto, porque, para deixar claro, que o edital não especificou, não deixou claro quais seriam as obrigações de conexão das escolas. O que o edital fala é que essas obrigações devem ser definidas por programas que devem ser desenvolvidos por uma outra entidade que o edital cria, que é outra sigla aí, EAC, né? Entidade Administradora da Conexão das Escolas, que deve ser definida entre o Ministério das Comunicações e o Ministério da Educação, e depois os programas definidos na esfera desses dois ministérios serão, né, esperamos que sejam, né, passados para esse GAP, né, e que esse GAP é composto pela Anatel, pelo Ministério das Comunicações e pelo MEC, né, para ser aprovado ali e, a partir do momento que é aprovado ali, ser executado. O dinheiro já está lá, quero lembrar, gente, o dinheiro já está lá. E até agora, nós tivemos uma reunião essa semana com o Ministério das Comunicações,
né, que está envolvido em todo esse processo, e não houve até agora uma reunião para definir isso daí. O leilão aconteceu em novembro do ano passado. Nós estamos no dia 10 de março, né? Os grupos não se encontraram ainda, né? E como a Paloma falou aqui, eu acho que vale a pena destacar, porque isso é um fato grave, né? Infelizmente, eu acho que muito disso tem a ver com o fato de que, de uma forma impressionante, o Ministério das Comunicações não tem um mapeamento de demanda de acesso no Brasil, né? Então, a gente fica emperrado, né? Diante de uma realidade urgente. A pandemia mostrou a urgência de se conectar às escolas, os alunos, né? Então, os professores, né? Porque esse dinheiro pode servir não só para conectar a escola, mas para programas, né, a serem desenvolvidos, mas você tem uma imobilidade no governo, né, que não se mexe, tem o recurso e não faz. Quer dizer, é um fato grave. Para piorar um pouco, né, segundo a estimativa da CEINFRACOM, as obrigações, né, relativas à conexão da escola correm o risco de ter sobreposição com o programa banda larga nas escolas, como a Paloma já falou, e se a gente fosse examinar o equilíbrio, né, econômico-financeiro entre as obrigações e o que as empresas ganharam com esses leilões, a gente deveria ter mais recurso, e não só esses 3,1 bilhões, né, que são absolutamente insuficientes para dar conta do gap que a gente tem em conexão de escolas, alunos e professores no Brasil. Beleza. Flávia, desde que eu comecei a trabalhar com a Coalizão, já são quase 3 anos, e eu não me lembro de nenhum processo que tenha a ver com acesso que não há críticas à Anatel. O que temos para falar da Anatel agora no leilão do 5G, Flávia? Olha, como a gente falou aqui, Enio, esse leilão foi desenhado de uma forma que a grande parte dos recursos vai ser aportada desde que haja os devidos investimentos. Ou seja, isso demanda um acompanhamento e uma fiscalização de perto e constante da Anatel. Só que, como o próprio Tribunal de Contas afirma, e tem diversos processos e acórdãos, a Anatel não tem a melhor performance, sua melhor performance não é a de acompanhar e exigir o cumprimento de obrigações das empresas. Ela geralmente opera muito mais a favor das empresas do que a favor dos consumidores, historicamente. Infelizmente, gostaríamos que essa história fosse diferente. Então, o que a gente espera? A gente espera que, de fato, a Anatel faça o acompanhamento dessas obrigações, e a Paloma, no começo, já falou que a Anatel abriu um painel, né? Eu sugiro que vocês consultem, né? Está lá em painéis de dados, né, na homepage da Anatel, e dali você consegue acessar obrigações de 5G, obrigações de plano geral de meta de universalização. Ele está bem especificado, né? Mas ainda é preliminar, né? Porque essas metas do leilão vão até 2030, né? Então, isso vai demandar um acompanhamento muito de perto. E nós, como sociedade, porque controle social é algo que está previsto na Constituição e deve ser exercido, né? E esse é o nosso papel da coalizão, né? Nesse sentido, de acompanhar isso. Então, a gente se apropriar dessas informações que positivamente a Anatel colocou nesse painel, que pode ser acessado pelo site da agência, mas também o Tribunal de Contas da União deve acompanhar tudo isso, e a comissão de 5G, que foi criada na Câmara Federal e que tem hoje como presidente a deputada Perpétua, né, do PCdoB, se não me engano, a gente precisa estar de olho em tudo isso, porque senão a gente vai ter entregado de graça
o espectro brasileiro para empresas privadas que a maioria delas e as mais poderosas, empresas transnacionais, né? E com o nosso poder de soberania sobre as comunicações bastante comprometido, se a gente não tiver um acompanhamento, um processo de fiscalização pesado em cima dessas contrapartidas. Paloma, em muitos momentos nós na coalizão debatemos o problema que nem governos progressistas, nem conservadores, tão pouco reacionários como o atual, dão a devida atenção para a questão da conectividade do país, sobretudo nos rincões, né, no Brasil profundo, no interior. Você acredita que esse debate do 5G, essa forma como foi feito, tanto assodado, e também agora desaguando em 2022, ela pode ter um caráter de moeda eleitoral, feito sem a devida responsabilidade, sem o devido compromisso de universalização do acesso? Dentro do GT Acesso, né, do Grupo de Trabalho de Acesso à Internet da Coalizão, a gente sempre comenta que o acesso à internet, vamos chamar de direitos digitais, mas é um dos direitos digitais que é menos midiático, que tem menos apelo popular. E o que é estranho, né, se a gente for parar para pensar, porque é o direito mais básico. Você não consegue acessar o seu computador, enfim, produzir dados se você não tem um equipamento, se você não tem acesso à internet. Daí, essa questão de privacidade e proteção de dados, ela fica complicada de você debater. Então, tem vários outros direitos que necessariamente eles são consequências de uma existência de um acesso à internet. Então, o acesso à internet muitas vezes é uma questão preliminar, mas que a gente não tem tanta atenção a ele. Eu acho que o 5G, ele trouxe muito essa visibilidade para a pauta do acesso à internet, que por tanto tempo ficou esquecida, ficou mais morna mesmo. Acontece que eu acho que o jeito que a gente está conversando em alguns espaços, principalmente dentro do governo, sobre o 5G, acabou construindo uma falácia discursiva de que o 5G vai trazer efetivamente uma melhoria de vida das classes C, D e E. E daí eu vou explicar um pouco o meu raciocínio, que não tem como a implementação de tecnologia nenhuma garantir que os problemas materiais da nossa vida sejam resolvidos. Então, por exemplo, o 5G realmente consegue possibilitar que a educação à distância, que a telemedicina seja realizada. Mas a gente tem problemas estruturais envolvendo, por exemplo, a saúde no Brasil, a educação no Brasil. Então, o 5G, ele não vai acabar com o problema de baixa remuneração dos professores. Ele não vai acabar com o problema de material didático anacrônico. Então, ele realmente é uma das variáveis para que você tenha educação à distância, para que você faça uma consulta online, mas ele não tem esse condão de assegurar que aquele direito vai ser efetivado. Eu acho que, principalmente no discurso político, isso está sendo associado, né? A gente vê muita manchete assim, 5G vai possibilitar o uso de inteligência artificial, o crescimento de inteligência artificial, internet das coisas no Brasil. E não vai possibilitar, ele pode possibilitar, mas tem outras várias estruturas que precisam ser desenvolvidas para que isso seja efetivado. E no caso do 5G, a gente tem uma muito evidente estratégia governamental, né, de ser usado essa pauta como uma pauta do governo, uma plataforma governamental, justamente porque o edital foi discutido razoavelmente às pressas. Inclusive, os apontamentos da Senfracom não foram debatidos no nível que eles precisavam. Eles apontaram, como a Flávia já mencionou, diversas irregularidades que demandariam meses para ser analisada pelo tribunal e não foram. Elas foram literalmente consideradas e passadas a toque de caixa, porque o governo pretendia implementar o 5G dentro do ano eleitoral ainda, para ter essa moeda política mesmo dentro da sua plataforma de governo. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado como que a tecnologia é usada dentro das plataformas de governo, para que elas não sejam utilizadas como bala de prata, que vão resolver todos os nossos problemas só porque a tecnologia está ali. A gente precisa de muita política pública, que falta, inclusive, em termos de acesso à internet, mas em relação a várias outras questões no nosso país. A gente precisa de muita política pública, a gente precisa de muito acompanhamento para que essa tecnologia realmente desague na efetivação de um direito, porque senão vai virar um discurso vazio, né? Excelente, Paloma.
Gente, antes da última pergunta, eu vou chamar agora nosso quadro Entidade de Luta, que é o espaço onde a gente apresenta as nossas, hoje, 51 entidades da Coalizão Direitos na Rede. Rafa, solta pra gente a entidade de hoje. Olá, obrigada, Batalhas Digitais, pelo convite para falar um pouquinho do trabalho do Instituto NUPEF. Eu sou Ana Castro, diretora de Desenvolvimento Institucional no NUPEF, que significa Núcleo de Pesquisa, Estudos e Formação. Bom, o NUPEF é uma organização sem fins lucrativos que faz parte da Coalizão Direitos na Rede, e a gente nasce como um núcleo dentro da RITS, da Rede de Informação para o Terceiro Setor, e em 2009 se torna uma organização independente, com a missão de promover democracia, direitos humanos, justiça social, justiça econômica, justiça socioambiental, por meio do uso inovador e seguro das tecnologias da informação e da comunicação. Nós temos hoje 4 programas, linhas, frentes principais, que vão de acesso, pensando em políticas públicas e experimentos e desenvolvimento de alternativas de acesso, enquanto o acesso à rede não é universalizado. Então, a gente tem aí há uns 5, 6 anos implementado redes comunitárias em parceria com movimentos sociais do campo. A gente tem uma linha que tem por objetivo contribuir para a memória da internet brasileira. Então, a gente tem um projeto de arquivamento de sites de interesse público que tenham informações relevantes para a sociedade civil e que a gente precise manter, considerando aí a vulnerabilidade dessas informações. Muitas são atacadas, muitas são removidas deliberadamente, e a gente está preocupado em manter essa memória. Outra questão, outra frente em que a gente atua é a área de segurança da informação e a área de infraestrutura segura e autônoma. O NUPEF gerencia, administra um sistema autônomo com apoio, parceria da RNP. O projeto chama TIWA e remonta ao Alternex, que foi o primeiro provedor de acesso para a sociedade civil e para usuários comuns, e sem fins lucrativos, criado pelo IBASE nas décadas de 90, 80, 90, com a participação, a liderança, o papel predominante do Carlos Afonso, que é nosso diretor executivo e traz essa história, essa expertise com ele e constrói de novo, mantém o TIWA, que hoje é esse projeto de infraestrutura, como provedor de serviços web para a sociedade civil e provedor de um espaço seguro e autônomo para a sociedade civil administrar os seus sistemas, seus dados, suas máquinas. E nós temos também a Politics, que é uma revista que já tem mais de 10 anos e trata de aspectos muito amplos, mas muito de políticas voltadas para a internet, desde governança da internet até legislações nacionais, ameaças e acordos internacionais, por aí vai. Então, a gente discute vários dos aspectos da internet na Politics, politics.org.br. O nosso site novo deve entrar no ar no próximo mês, que é no pef.org.br. E é isso, obrigada pelo espaço e tamo junto. Gente, vamos lá então para a última questão. Flávio, afinal de contas, o 5G é para quem? Ele vai, de fato, democratizar o acesso à internet no país? Ou vai criar novas camadas, de usuários premium contra usuários zero rating, como já acontece hoje? O que, de fato, vai acontecer com o 5G no Brasil? Olha, Enio, infelizmente, do modo como as coisas estão colocadas hoje, a gente espera que elas possam se modificar, estamos dispostos a lutar para isso, eu entendo que as desigualdades vão se aprofundar, E, infelizmente,
E isso é um processo que vem acontecendo já desde a mudança das outras passagens que nós tivemos de 3G para 4G, em que cada mudança de tecnologia e passagem de uma tecnologia menos eficiente para outra vai deixando uma massa enorme de brasileiros para trás, o que é lamentável, o que é muito triste, né? Porque ao invés de a gente aproveitar os recursos públicos, que são essas radiofrequências que foram licitadas agora, para trazer benefícios, obviamente, para as empresas, porque trazendo benefícios para as empresas, você tem uma ampliação de empregos, que é uma coisa que a gente precisa muito hoje no Brasil, porém, os empregos são cada vez mais, demandam cada vez mais pessoas preparadas, educadas, prontas para lidar com essa tecnologia, né, que passem por um processo de educação muito mais consistente do que nós temos hoje, para o que o acesso à internet seria fundamental. Né? Então, esse leilão poderia ter definido, por exemplo, como contrapartida, um período para que esses planos de franquia parassem de ser operados no Brasil, porque são planos com limite de internet, limites baixíssimos, limite de dados, quantidade de dados mensais muito baixo, depois a pessoa só acessa Facebook e WhatsApp pelo dispositivo móvel, né? O que, na realidade, tem relação com outro problema, que não é objeto desse nosso programa, mas vale a pena a gente dizer, que é a desinformação, né? Que é a incapacidade de os estudantes terem uma condição de igualdade com os consumidores de alta renda, de se formarem para um novo mercado de trabalho que exige mais familiaridade com a tecnologia. Perdemos também a oportunidade de que o Brasil pudesse estabelecer, como o Clube de Engenharia criticou, né, um novo paradigma tecnológico de prestação de serviço para aproveitar as capacidades que o Brasil tem, né, de desenvolver pesquisa, tecnologia, né, que a gente poderia ter criado contrapartidas e metas e outras obrigações que abrissem essa possibilidade, né? Mas não foi isso que a gente fez, né? A gente apoiou todo esse leilão em tecnologia não necessariamente brasileira. O governo atual vem reduzindo, desde o governo do então presidente Michel Temer, reduzindo drasticamente o investimento em comunicação, ciência e tecnologia, colocando o nosso país numa posição de atraso grave e que trará consequências a longo prazo, infelizmente, consequências negativas para o longo prazo. Esperamos que nas próximas eleições a gente possa eleger parlamentares e políticos e governos que estejam mais comprometidos em tirar o Brasil desse atraso, em fazer os investimentos necessários, tanto em tecnologia, em ciência e tecnologia, quanto nos cidadãos, né? Porque a gente precisa disso. E, infelizmente, esse leilão perdeu essa oportunidade, nos joga aí no atraso, infelizmente. Perfeito, Flávia. Paloma, é contigo. 5G para quem? O que você espera dessa transição tecnológica das redes móveis? Primeiro vamos ver, né, como vai ser essa transição tecnológica. Eu acho que tem alguns pontos que, primeiro, tem que ficar bem claro. A gente precisa do 5G atualmente. A gente precisa para desenvolvimento tecnológico, a gente precisa para produção nacional. Então, assim, realmente é uma tecnologia que a gente espera que a indústria, principalmente, vai usufruir. Mas o 5G tem limitações. O 5G não vai garantir o acesso à internet, não vai resolver o nosso problema de acesso à internet. Como a Flávia falou, a gente perdeu uma oportunidade de melhorar isso, capilarizando as nossas redes, ampliando as obrigações das operadoras que ganharam o leilão, enfim. Então, a gente perdeu essa oportunidade.
Mas tem outras questões, como a Flávia também mencionou, que sequer foram debatidas até hoje, porque, enfim, eram completamente fora do objeto do edital mesmo, então não fazia sentido tanto serem debatidas no edital, mas faz sentido você ser considerado enquanto uma política pública, enquanto um plano de governo. Então, se o governo realmente tem um plano de acesso à internet, de prover a conectividade para o cidadão, então ele precisa considerar as variáveis que estão sendo as barreiras para esse tipo de conectividade. Por exemplo, o nosso modelo de franquia móvel. O IDEC e o Instituto Locomotiva lançaram uma pesquisa excelente que traz dados empíricos sobre como o modelo atual de franquia e o Zero Reach prejudicam a efetivação de direitos. Por exemplo, alguns dados por terem um acesso restrito, né, porque geralmente essas classes C, D e E, como a Flávia falou, adquirem planos pré-pagos que têm limitação de dados móveis. Então, chega um período no mês, sei lá, dia 25 do mês, acabou a internet. E daí elas só vão usar os aplicativos que têm uma relação de contratual e parceria com a operadora de telecomunicação. Então, por ter essa internet restrita, 43% da população analisada dentro dessa pesquisa que eu mencionei deixaram de buscar notícias na internet. 43% também deixaram de fazer transações bancárias online. 36% deixaram de buscar informações sobre Covid-19. Então, assim, é muita gente que precisa desse tipo de acesso e não está sendo discutida essa variável que é tão importante quanto o 5G, se não mais importante, e particularmente eu acho que é mais importante. Então, acho que a gente precisa separar um pouco as coisas quando a gente está falando de acesso à internet, para que, novamente, não fique sendo uma tecnologia utilizada como bala de prata, que não fique a percepção de que o 5G vai resolver nossos problemas de acesso à internet, porque não vai. É isso, gente. Eu sei que a coalizão vai continuar acompanhando o 5G, o nosso grupo de trabalho de acesso, o qual Flávio e Paloma são integrantes, está acompanhando tanto a questão de litígio, né, que a gente debateu aqui mais cedo, tanto para o que vai ter de contrapartida, enfim, todo esse debate que a gente trouxe aqui, a coalizão se compromete, porque já está acompanhando esse tema e vai seguir acompanhando. Mas antes eu deixo também o nosso canal, para quem quiser saber mais do posicionamento da coalizão sobre a implementação do 5G, vai lá no direitosnarede.org.br, entra na abinha de acesso, que você consegue ver lá a nossa posição completa, o que a gente pensa. Essa nota é do final do ano passado. E, gente, quero deixar um minutinho final para as considerações de vocês e já agradecer. Flávia, muito obrigado pela tua presença, pela disposição do teu tempo, por mais uma aula aí para gente e mais uma vez no Batalhas, né? Você já é da casa. Eu que agradeço, Enio, pela organização desses debates que têm sido tão importantes, com temas sempre tão importantes, né? A gente agora, lá na página da CDR, tem lá uma coleção de conversas de temas muito relevantes para quem queira se atualizar, né, com relação a tudo isso. E isso, agradeço e digo o seguinte: fiquem de olho, cobrem da Anatel, entrem no painel que a Anatel colocou lá de acompanhamento das contrapartidas associadas a essa licitação, porque o controle social depende de todos nós como cidadãos também. Perfeito, valeu, Flávia. Paloma, também super te agradeço, você prontamente se colocou à disposição, né, quando eu falei dessa pauta do 5G, estou muito feliz com a tua presença aqui, venha mais vezes, as portas do Batalha estão abertas para você. Obrigado, viu, pela disposição do teu tempo, por toda a atenção e por dar uma aula para a gente também. Obrigada a você, Eni, pelo convite, pelo cuidado durante toda a construção da pauta, do roteiro. Obrigada, Flávio, também. Obrigada, Daniel. O Iri está completamente à disposição para participar de próximos debates, enfim. Eu também acho que vou fazer coro com o que a Flávia falou e a gente, principalmente para a Anatel, para o Ministério das Comunicações, para o MEC, que a gente quer informação, que a gente quer abertura para poder fazer esse acompanhamento e para fazer o nosso papel de sociedade civil, né? Porque, infelizmente, tem um momento que a gente encontra uma barreira estrutural que a gente não pode fazer absolutamente nada a respeito, que é a falta de informação. Então, a gente precisa disso para poder trabalhar, a gente precisa disso para poder avançar na pauta e a gente segue à disposição na luta, no diálogo. O GT Acesso tem muita coisa interessante planejada para esse ano, então também convido todo mundo
acompanhar o que o GT Acesso está elaborando durante esse ano e todos os outros GTs da coalizão também. É isso, gente. Obrigadão. Mais um Batalhas Digitais. Não esqueçam de deixar o like, seguir os canais da Coalizão Direitos na Rede e a gente volta o mês que vem. Valeu? Obrigado. Até mais.